hoje estamos aqui a agradecer Revista Cafeicultura, né? Sindicato Rural de Córrego d'Anto, né? Trouxe lanche pra gente e toda a logística, né? Sindicato Rural de Campos Altos vai emitir certificado para aqueles que precisem certificado nessa parte acadêmica, né? A gente ia alugar várias cadeiras, botar um monte de mesa aqui, mas eu pensei, melhor laboratório, a melhor sala de aula no campo. E nós vamos em 3 locais diferentes. Então, para poder ter um dinamismo maior, eu falei, não, só vou mostrar alguns pontos importantíssimos aqui, você já tá com isso na cabeça, né? Já vai para os pontos para poder ver. Agradecer a presença de cada um de vocês, né? Tem até a honra do sócio proprietário, né? E juntamente o Carlos da Aveiro, que veio lá de Varginha para poder estar prestigiando isso aí, né? Que eu tava falando para o Mauri, essa máquina ela tá realizando sonhos aqui na região, né? De uma forma simples, mas se a gente for ver, é o simples que faz bem feito. É igual uma caneta Bic. Quem não gosta de uma caneta Bic? Ela já tá do mesmo jeito, tem ó. E todo mundo quer uma caneta Bic. Ó, o Cláudio tá com a caneta Bic no bolso. Por quê? Porque é boa. Então, assim, a gente fala muito do Senar, né? Conscientes nas soluções e não nos problemas. Então, é por isso que nós estamos aqui hoje. Bom, o que é esse dia de campo em si? Esse dia de campo é a junção de várias trocas de ideias, né, e aprendizado mútuo, né? Eu, o Cláudio, o John e com vários outros, né? As viagens do Cláudio, mas os meninos só aí lá no sul de Minas para ver como é que o pessoal tava fazendo lá, porque quando o café, hoje o café tá 1.300, 1.250, mas quando o café tava 400, 500, assim, estavam muito saindo da atividade, né, no sul de Minas. Então, o que o pessoal fez? Se não mecanizar, vai sair da atividade. Então, assim, foi o que eles buscaram, né? Hoje em dia, a gente tem um pouco de folga, né, a mais. Se a gente for pensar hoje, o impacto do custo de fertilizantes em relação à de colheita, hoje em dia, ele está quase que o dobro, né? Devido a tudo que aconteceu nesses últimos 6 meses que vocês vêm observando o mercado e também da questão da pandemia, tanto da guerra quanto da pandemia. Então, mas impacta muito e a gente tem que pensar o seguinte, que eu falo muito pessoal, pensa em lucratividade na fazenda, na empresa rural, no tripé, né? A gente tem que ter um custo baixo, mas cuidando das lavouras com alta tecnologia? Sim. A gente tem que ter produtividade? Sim. E a gente tem que ter venda de café, saber qual que é o produto de qualidade que eu estou fazendo e vender? Sim. Nessa parte de custo, né? Agora o preço está bom. Se o preço está bom, beleza, aí não vai preocupar tanto com o custo. Mas eu sempre falo para meus clientes, e quando o café voltar para preços mais baixos? E se voltar para 900? Será que a gente está preparado para poder o café voltar a 900, 800? Então é interessante a gente trabalhar sempre esse tripé de forma equilibrada, né, para a gente ter lucro. Bom, e quando a gente pensa dia de campo, colheita mecanizada de montanha e microterraceamento, aí o povo pergunta muito, Vinícius, mas toda a área de montanha tem que microterracear? Não, né, Cláudio? O que nós fez aqui? Viu? Aqui vocês estão vendo uma lavoura densada, né? Depois eu vou contar uma história dessa lavoura. E aqui, a gente tem um terreno muito bom e plano, ele é suave, ondulado e faz assim, ele é comprido. Aí eu falei, Cláudio, tem outras técnicas a não ser curva de nível, né? E que para poder você ter uma rua mais comprida para você colher de máquina e menos virador, que é o plantio reto. Morra abaixo, Vinícius? Morra abaixo. Mas tal, aí eu fui pegando alguns vídeos de Minas, jogava no grupo e tal, papapá, e via também, a região ia para Patrocínio, ia para Patos, o pessoal fazendo sempre plantio reto, descendo e subindo o morro, tem algumas dificuldades, mas quando se pensa em planejamento, né, para tomar decisão, banqueta ou microterracear, ou fazer uma outra forma de plantio, pensando no plantio aqui, eu posso sim fazer plantio reto, ou fazer banqueta. O que vai depender? Vai depender de como que é o terreno. Por isso que eu coloquei aqui a primeira coisa, a gente olhar a topografia, a gente entender o que é o terreno. Até, vamos pensar assim, quando eu penso em área de produção até 40% de declividade, sim, eu consigo fazer uma mecanização 100%. Né? Completa, inclusive colheita. Acima de 40%, ou seja, cada metro desce mais de 40 centímetros de desnível, eu não consigo
100%, mas eu consigo pelo menos os tratos culturais ao longo do ano. Agora, pensando em plantio, ao invés de fazer banqueta onde não é necessário, eu fazer ruas que vão descer e subir morro, mas eu consigo descer com a máquina e consigo menos virador e perder menos tempo e menos risco para a máquina, que o foco nosso é menos risco, ótimo, vocês vão ver lá na ponta. E quando a gente vai descendo, ali tá como se fossem meus dedos assim. Vocês vão ver que vai, desce e sobe. E quando chega na beirada de lá dessa lavoura, aí tem uma parte mais ondulada. E aí a gente viu que o que? É interessante a gente fazer alguns microterraços aqui, né? De forma mais leve, não apronta para poder colhedora ainda. Por quê? Vocês vão ver mais para frente o porquê, para não desbarrancar, para poder você ter o barranco bom. Você faz esse barranco maior a partir de 3 anos. Aí nisso só para poder mecanizar alguns tratos. E aí a gente fez esses microterraços lá embaixo, aproveitou e plantou feijão, né, Cláudio? Um dos outros, a gente aproveita o solo, você tem que entrar no solo, na área, então você já maneja aquilo. E ao mesmo tempo, manejando braquiária, capim, né, entre outros materiais forrageiros no meio da linha, manejando ele bem, né, fazendo uma capina, jogando o mato a matéria seca, a matéria morta, para a linha do café, para poder segurar a água na descida e na subida do morro. Né, eu falo para vamos passar herbicida? Eu falo, não, Vinícius, o ano passado deu problema demais. Eu vou na enxada. Eu falei, não, beleza, você que manda, você tá vendo aí que como diz o outro, a enxurrada tá sendo um empecilho, vamos segurar a água da enxurrada. Então, foi isso. Então, tem-se alguns ajustes, tem-se algumas dificuldades no início, até a lavoura se formar, tem. Mas a hora que vocês verem ela arrancando, vale a pena. A gente sai um pouquinho, né, como se diz, daquele tapa-olho assim, tem que ser curva de nível, tem que ser só curva de nível. Não. Né? Hoje em dia, a maioria das lavouras que a gente está plantando no cerrado, a gente está entrando na área da braquiária, marcando, sucando e preparando o suco, pronto. Né? Às vezes a área já foi plantada, né? Eu tomo como exemplo as áreas, meus amigos aqui, Gleice, Glênio e Gleuber, né? Foi uma área que já foi plantada milho, estava com uma braquiária muito boa lá, já marcou, já sucou e preparou, então é uma lavoura espetacular, né? Então o que acontece? A gente... o arado, ele tá ficando para trás, a gente sabe disso, em área de solo de fertilidade construída, ele tá ficando para trás, então a gente tem que usar essas novas ferramentas para poder a gente evoluir, né? E aí na parte da máquina, que vocês vão ver na máquina, né? A terceira estação nossa vai ser na parte da máquina, né? Vocês vão ver as adaptações que foram feitas, né, nessas máquinas de terraço no sul de Minas, né, de colheita de terraço, que são a altura, né, o pistão das rodas delas é o que? Ele aumenta bastante, ele vai até 1,20 m de altura. Para quê? Vamos supor que essa mesa aqui é uma banqueta, é um microterraço. Vamos supor que ela tem até 1,10 m, 1,20 m de altura. Eu vou com a máquina, com o trator puxando do lado de cima, desço uma roda do lado de baixo e vou colhendo. O que é importante? Eu tenho que ter uma uniformidade nesse barranco, porque esse barranco ele não pode alargar demais em relação à linha de café, senão a minha máquina ela vai tender e vai quebrar, né? Vamos pensar assim, paletas demais do lado esquerdo. Então eu tenho que ter uma uniformidade nisso para fazer isso. Mas o que é interessante? Eu tenho que ter altura na máquina. Eu tenho que ter pistões descendo para um lado e para o outro. Outra coisa importantíssima, vocês vão reparar na máquina: caixas reservatório. E, logicamente, dos dois lados. Por que isso? Para poder nos equilibrar. Eu tenho que ter um equilíbrio. Ela é uma máquina mais leve? Sim. Se a gente comparar com uma máquina já consolidada de serrada, ela tem 4.500 quilos. Essa tem 900 quilos, Cláudio? Tem uns 2.800, parece, não é isso? É 2.800 agora. 2.780. 2.780. Ela era 1.900, aumentou um pouco. Mas assim, é metade do peso das outras, né? Então o que acontece? Facilita, né? Até para o trator fazer uma força a mais para subir um morro, né? Tem freio, né? Tem alguns modelos agora já vindo freio nas rodas, então isso é muito interessante, né? A largura dela, a largura dos caixotes, as adaptações que já se começaram a fazer lá no sul de Minas, para poder entrar em áreas mais adensadas. E quando necessário, né? O que você faz? Não tem carreador e como se diz, joga o café para as caixas e dá para sair lá na ponta para descarregar na ponta dos carreadores, ótimo, perfeito. Então o que acontece? Lá na frente a gente descarrega. Quando não tem, o que a gente recomenda? Se caso fizer terraço, a gente faz o quê? A gente faz carreadores
no meio só de descarga, chama CD. Não é córrego-danta não, é carregador de descarga. Pode ser de 3 metros tranquilo, porque você desce com a carreta, por exemplo, de madeira, a gente usa aqui por causa da altura dela, por ela ser mais baixa, e você só para a máquina, descarrega e segue com a máquina. Então facilita demais, né? E logicamente os carregadores de virador, né? Ou viradores, né? A gente tem que ter de 6 a 7 metros. Aí sim, isso é importante. Então vocês vão ver áreas que já foram adaptadas, áreas que estão sendo adaptadas, né? Lavoura, nosso amigo Paulo César, que autorizou fazer essas adaptações para quê? Para poder ter viradores, né? E essa questão dos viradores, o que é importante? Quando você tem leirões, né, na beirada e vocês têm uma estrada vicinal aqui, o que o Cláudio fez ali? Ele abriu o leirão de tantos e tantos metros, por exemplo, de 50 e 50 metros, sai aqui, vira na estrada vicinal, fica mais plano, não precisou de cortar pés de café que estavam aqui na ponta, em torno de 3, 4 metros da cerca, né? Vira aqui, descarrega e volta e entra na rua. Lá no Paulo César, vocês vão ver que as ruas são assim. Aí ela autorizou, ela cortou 50, 50 metros, 15 pés aqui. Aí a máquina sai, vira aqui e volta. Vinícius, lembrando isso aí, o que acontece? Isso aí é um ponto que na hora de planejar, nós não pensávamos que ia colher de máquina. Sim. Então foi um ponto que nós perdeu hoje. Hoje se eu for plantar de novo, já não deixa acontecer isso. Sim, fechado. Porque já dá para poder corrigir. Sim. Para não desperdiçar aquelas plantas, né? Porque hoje uma planta de café tá de 8 a 10 reais. É, dá para corrigir isso aí. Né? Então, assim, você não desperdiçar ela. Então, isso é importante. E aí, o que é o outro ponto interessante, né? Se a gente for parar para pensar aqui, cada caso é um caso. Às vezes tem uma árvore, mas tem só um galinho que está atrapalhando, né? O que eu falo muito pro produtor, a árvore está aqui, poxa, 2 pés antes, 2 pés depois, é um galinho ali, você tira aqueles 2 pés, no dia de colher você já tira aqueles 2 pés ali, já encaixa aqueles 2 pés com café e tudo dentro da lavoura assim, e a máquina já passa e já colhe. Você não precisa nem de tirar ele na mão, a máquina já colhe, é muito simples, né? Outro detalhe, a questão da bica fixa para montanha, o que acontece? As bicas das máquinas tradicionais, a bica é pro lado da esquerda. Vocês vão ver que essa bica é pro lado da direita. Por quê? Se ela estiver numa montanha, num terraço, imagina aqui, que eu até pré-desenhei aqui para vocês, uma banqueta ou também terraço. Sei que as medições, vamos pensar, máximas aqui e aqui, para vocês verem. A banqueta, ela tem uma altura, no máximo, 1,10 m e a largura do tronco do pé de café é 50 centímetros. Para quê? Para a máquina descer. Então se ela está descendo, ela está indo nesse sentido aqui, ela está descendo com uma roda cá embaixo. Como que ela vai jogar uma bica se for bem declivoso para lá de cá? Ela vai encostar no pé de café. Ela não consegue. Então o que acontece? Para jogar para lá de baixo, às vezes o operador não vê. Então o que eles fizeram? Eles colocaram uma bica para frente. Tanto é que deu tanto certo essa bica fixa, que eu até joguei nas redes sociais lá uma adaptação que eles fizeram em uma KTR. Botaram bica fixa, pistão lá embaixo. O pistão desce 1,60 m do vídeo que eu postei. Então assim, aí eu até brinquei com o Cláudio, mas com o John. Eu falei, olha pra vocês verem, eles estão copiando a máquina de montanha, de terraço. Eles estão copiando a máquina chique. A marca chique está copiando a máquina mais tranquilo, um dos outros, mais rústica, mas que resolve o problema. Para quê? Para resolver o problema com a máquina tradicional, né? Então assim, foi muito interessante. A questão dela ser mais leve, muito importante, nessa questão, em alguns locais declivosos. Outra coisa também que vocês vão ver que é importante. Enquanto a gente está trabalhando com velocidades em cerrado, né? De entorno, né? Velocidade no cerrado de 600 até 1.300, 1.400 metros por hora, isso aqui não é possível, montanha, porque você tem que ter tempo para quê? Para poder olhar o pé de café, para poder estar jogando para a caixa, às vezes tem uma lombada e vai, desce, sobe. Então, resumidamente, velocidade de primeira reduzida, 600 metros por hora, segunda reduzida, 800 metros por hora, em caso de fazer 2 passadas. E aqui de passada única. Com 400 metros por hora, demora bastante, né, Cláudio? Demora muito. Demora muito. Tá acontecendo ali. Nós tá tentando ali, tá 400 para ver se tirava tudo, porque a ideia do Paulo César era para tirar tudo. Então,
Mas não está conseguindo não. É porque é comum que é uma região, vamos pensar assim, que ela é uma região que vai madurando o café, mas ao mesmo tempo ela é úmida, então a planta não sofre tanto estresse. Então a maturação dela, não adianta a gente querer que ela matura rápido, né? Isso é característica da região de Campos Altos também, que é maturar rápido para poder tirar o café todo. Então assim, 400 metros por hora, nós testamos, foi exatamente dia 15 de maio de 2020, nós liberamos essa máquina aqui para poder colher, né? E aí eu tava vendo a velocidade para poder tirar 70% do café, tava andando de 400 metros por hora. Eu falei, Cláudio, para a máquina, espera, não tá ainda na hora. Aí esperou, né? Aí numa outra área, passou acho que 20, 25 dias, de segunda, tava colhendo tudo. Por quê? A planta, a gente tem que respeitar a planta também, para ela chegar a maturação ideal, para poder colher bem. Eu tô falando só da velocidade, mas eu tenho também a questão de vibração. No caso, uma máquina que ela é toda tocada, a correia e polia, né? O que você tem de ajuste na vibração? Você tem ajuste na rotação do trator, no cardan. Aquele cardan, ele gira toda a máquina. Então o que você tem, né, da questão de vibração é o quê? De 1.300 a 1.400. E é dentro disso que é ideal, trabalhando sempre 1.300, né, Cláudio? Para poder não agredir tanto. 1.400 já fica um pouco meio puxado. Sim, para poder não agredir a planta e também não forçar muito a máquina. Não é por causa, mas porque é uma máquina mais barata, não pode forçar, não. Pega uma jaca qualquer e bota a vibração nela para você ver. Bota uma lavoura velha, você arrebenta ela. Sim, cliente meu já me falou isso. Então a gente sabe disso. Então a gente tem que ter o quê? Cuidado. É a mesma coisa eu pegar uma Ferrari, pegar as estradas aqui e querer andar 150 por hora aqui, eu arregaço a Ferrari. Então assim, tudo é uma questão de lógica, onde você está, então você tem que pensar nisso. Então essa velocidade não condiz, trabalhe nessa velocidade, questão de vibração, tenta fazer a rotação em torno de 1.300 e a planta vai te ensinando, o carreador vai te ensinando, né? O material genético vai te ensinando. E a questão que a gente fala muito, né? Peso das varetas, né? E quando a gente fala de peso das varetas, gente, aí o que a gente faz? A gente pega uma balancinha, bota na vareta, 45 centímetros, puxa e vê qual que é o freio. E é uma das coisas que pouquíssima gente gosta de ter esse capricho. Só puxa ali mais ou menos e pronto. Não, às vezes um tá duro demais, a outra tá mole. Ao que entrar, o que acontece? Uma vareta muito dura, o cilindro não girando, ele vai entrar e vai arrebentando a lavoura. Né? Então a gente tem que ter capricho, porque essa planta tem que ter longevidade. Aquela planta ali que vai te dar sustento ali por 10, 15, 20, 25 anos. Então, quando a gente cuida daquele ramo produtivo, ele vai te dar lucro. Então, o que a gente trabalha aqui? Em geral, de 8 a 10 quilos, né? Agora, em alguns casos específicos, vamos pensar assim, passar 2 vezes a máquina, hoje, daqui a 30, 40 dias, a gente pode até, dependendo da lavoura, se for uma lavoura mais jovem, a gente pode pensar até de 6 a 7 quilos, depende, a planta que vai falar pra gente. Mas nunca, gente, não passa de 12 quilos não. Principalmente em área de montanha, porque senão você pode arrebentar pé, e se for o pé um pouco mais tombado, pro lado da banqueta aqui, ó, pode até forçar ele a acabar de cair, certo? Outra coisa importante da banqueta, quando ela estiver pronta, no segundo momento, ela está um pouquinho mais inclinada para cá, para poder você ter segurança no trator aí, né? Isso é muito importante também. Bom, basicamente o que eu tinha para falar aqui é isso, e a gente vai em 3 locais. 1, 2, 3. Primeiro, a gente vai ver o microterraceamento e o plantio reto. Então, plantio reto e microterraceamento. Nesse talhão aqui, Nova do Coqueiro, material 2SL, né? Na quebra, na volta, vocês vão ver essa lavoura aqui que tem 1,90 m. E ela foi colhida com máquina. Eu falei pro Cláudio, aqui eu colho de máquina. Eu falo, você tá brincando, colho. Trouxemos a mini TDI aqui e colhemos de máquina. Ela é automotriz, tem caixa, descarregava, nós colhemos. Uma lavoura de 1,90 m. Ponto 2, nós vamos para uma lavoura ali, que ela era densada de 1,90 m. Cortou-se essa rua e essa rua, só que tinha barranco nessas pontas aqui. E aí o que aconteceu? Não, Vinícius, mas você acabou de falar que a gente entra com a máquina só por cima e a roda desce na parte de baixo do barranco. Mas como esse barranco aqui ele é pequeno, ele é menor que 70 centímetros, então você tem segurança suficiente para entrar com a máquina mais alta que você. Você está no trator aqui, é porque é o seguinte, você tem 2 ruas.
Você tá no trator aqui, tem um barranquinho aqui pititinho. Você tem um barranquinho pititinho, você dá pra você entrar aqui, você tem que voltar, né, pela largura da rua, né? Pela largura da rua, você tem que ir por aqui com o trator e voltar por aqui. Então não tem jeito, você tem que subir morro, você tem que estar com a máquina um pouco mais alta, em caso que ela tá menor que 70 centímetros barranco. Vocês vão ver que vai ser aqui nas bananeiras, né? E no terceiro ponto, que nós vamos ver na prática, a colhedora, né? Lá no talhão, nosso amigo Paulo César, esse esquema de espinho de peixe, essas adaptações, a saída das ruas, as áreas que já passou, né? E também na lavoura de cima, né? Onde já foi preparado, que já passou uma vez também. Nós trabalhamos lá, tá fazendo 2 passadas lá, passamos de segunda reduzida, com velocidade de 800 metros por hora. Então vocês vão ver isso tudo hoje. Aqui pra vocês verem, né? Olha o tamanho dessa rua, o comprimento do terreno. Então o que a gente fez? Desceu e subiu. Dá um trabalhinho na enxurrada lá descer morro aqui, dá, mas aqui. Roçou, capinou e jogou o mato pra dentro da rua. Esse aqui é um carreador que tem aqui, ó. Por isso tem esse matinho aqui, tem um carreador. Pra poder carga e descarga da máquina. Porque, igual eu falei pra vocês, pode ser 3 metros. Não precisa de ser mais, 3, 4 metros. Porque a máquina vai chegar aqui, ó, ela tá com 2 caixotes. Ou tiver com a bica, né? Ela joga a bica bem aqui. Ela vai ficar aqui, ó, ela chega aqui, descarrega pra trás. Você só chega com o trator aqui, descarrega. Embora, continua colhendo. E de dentro do trator lá, vocês vão ver que dá para jogar para as 2 caixas ao mesmo tempo. Então você vai equilibrando o café nas caixas. Tranquilo, né? Primeiro a gente olha, é possível plantar reto? Descendo, subindo o morro? É. Beleza. E aonde não é? Igual, por exemplo, nessa parte aqui, nós plantamos, um pouco mais reto, mas fazendo um pouco de curva. Só que a gente foi ver, tinha uma certa declividade, quando nós entramos com equipamento, né, com roçadeira, com trincha, tranquilo, né, o peso daquele implemento está embaixo. Então é a mesma coisa que você pegar uma garrafa d'água e botar só 1 litro d'água, 500 ml d'água e bater em cima, ela não tomba. Só que onde que está o peso de uma lança cheia de esterco? Em cima, né? Ela é alta. E aí, o que aconteceu, Cláudio? Entrou aqui 2 vezes, tombou. Aí eu falei, vamos fazer a primeira etapa do microterraceamento. Por que eu falo primeira etapa? Porque nós precisamos do barranco, não quebrar demais agora, né? Nós precisamos do barranco inteiro para depois verdadeiramente entrar com a máquina e descer o pneu. Então aqui nós fizemos o quê? Uma forma de aplainar, né? E uma forma de, vamos pensar assim, facilitar o manejo, facilitar os tratos, né? Mecanizados, e ao mesmo tempo não atrapalhar esse crescimento de saias, esse crescimento inicial da planta, porque a gente vai colher de mão inicialmente até a lavoura uniformizar, né? Então o que vocês podem ver aqui? Primeiro a gente entrou com a lâmina, né? Traseira, né, Cláudio? Não, com o subsolador primeiro. Ah, tá. Subsolador, estava muito duro, depois entrou com a lâmina. Entrou com a lâmina. Depois a grade. E mesmo assim a lâmina não pegou tão bem, né? Porque eu vi a marca da lâmina ali, que a dia que eu cheguei por baixo, estava acabando aqui. Isso. E aí o que acontece? Entrou com o subsolador, quebrou, mas o que acontece? Aí falou, não, vamos passar a lâmina para ver se já fica pronto. Tava muito truncado o solo, não um solo muito bom e muito agregado, muito estruturado. Só riscou com a lâmina, porque já estava na seca, né? Então assim, não tinha muito forma. Então o que nós pensamos? Vamos passar a grade. Foi que a grade foi, voltou, às vezes foi, voltou 4 vezes, né? Então, enfim, passou 4 vezes, quebrou e passou a grade de uma forma que foi jogando o solo para baixo, né? No que jogou para baixo, o que aproveitou? Agora a lança passa com o esterco, com a casca, passa. Já passou e aproveitou, vamos plantar o feijão, a terra tarada mesmo. Já jogou o esterco no meio e já plantou esse feijão aqui, que vocês estão vendo. Então assim... Sem adubo, sem nada isso aqui. Sem nada. Só com o esterco que sobrou da lança lá, que caía aqui, porque caía aqui, caía para lá. Então assim, otimizou, aproveitou o serviço que estava sendo feito, né? E ainda ganhou espaço aqui, que fez até um herbicida para cima aqui com o próprio trator, né? Então assim, já se mecanizou isso aqui, né, de uma forma interessante na primeira etapa. Qual que vai ser a segunda etapa de mecanização? Vamos pensar, a partir dos 3 anos e meio, colheu de mão, 4 anos e meio, já vamos entrar a máquina? Vamos, já está mais alta? Já. Como é que está aqui? O barranco está muito longe da planta? Não. Não, precisa chegar um pouco mais, a gente vem com a segunda etapa, planeando, tentando fazer o quê? Uma forma
dessa forma aqui para poder o quê? Se ficar assim é perigoso a máquina escorregar, então a gente consegue colocar um terraço negativo, dessa forma. Para quê? A gente vai aplainar mais e aqui vai descer a roda e vai colher. Aonde é necessário. Onde não for necessário, ela segue normal. À medida que a máquina vai andando, você vai mexendo no pistão. Você pode abaixar uma roda e subir a outra e ir nivelando a máquina. E você colocou um equipamento também muito interessante, né, Cláudio? De nivelador da máquina. Você bota um ferrinho lá e você vê se ela tá nivelada para um lado, se ela está mais tombada para um lado, mais tombada para o outro. Para dar uma visão para o operador. Para dar uma visão para o operador a partir de nivelamento da máquina. Por quê? Vamos supor que ela está um pouco ondulada para cá. E aí bota café só numa caixa, aí o risco dela tombar é muito grande. Então você tem que equilibrar isso aí. Bom, se a lavoura já estiver pronta no caso da minha lavoura velha, sim. Aí a rua vai ficar aqui, né? Que o terreno vai ficar de lá, né? Sim, aí o detalhe é o seguinte. A rua vai ficar aqui, né? Isso, aí a planta já vai estar alta, a barra dela vai estar aqui. É mais fácil Pode de fazer. chegar aqui, mais fácil. Tranquilo. Tranquilo, aí você entra só uma vez. Eu já fez ali. Aí você entra só uma vez, é que nós vamos mostrar ali. Entendeu? E aí o que acontece? O segredo, os viradores estão o mais plano possível, quebra os viradores e na onde tiver, igual aquele carregador lá que eu mostrei, que é o CD, o carregador de descarga, ele não pode ter banqueta. Por quê? Para poder entrar com o trator, para poder descarregar. Só. O resto é muito tranquilo. Tem alguns casos no sul de Minas que assim, a banqueta é tão alta, mas tão alta, que dá 1,5 m, 1,10 m, 1,20 m, que aí só tem como ir por cima. Aí o que faz? Faz o carregador bem feito, ele vai colhendo, dá a volta pelo carregador e entra na outra rua e sempre vai colhendo. Aqui mais ou menos foi projetado assim, no caso, essas ruas aqui, ó, vai ser só de rua de saída. Nós não vai virar, não vai sair aqui, subir ali e entrar, que já está contado as ruas que vai cortar, então nós vamos entrar de lá, vai por aqui e sai aqui, que aí você dá a volta pelo carregador, não tem problema. Isso. Senão você vai virar aqui para voltar, ficou pequeno ali o carregador. Sim. E é difícil, aí que é o problema. Sim. Agora, você subir com a máquina ali, pegar uma dessas compridas aqui lá e entrar por baixo, aí é fácil. É mais fácil, porque tem ali ela faz touca, aqui ela não vai lá na dobrada. Você só vem correndo de lá pra cá. Eu venho correndo de lá pra cá. Só na direção. Igual osciladeira, você entra lá e pega por cima. Isso. E se aqui tiver muito alto, 1,10 m, aí nessa rua aqui ele vai ter que entrar daqui pra lá. Ele vai ter que manobrar lá. Nesse quando o barranco é maior. Vai mostrando pra gente. Isso. A máquina vai ensinando o barranco de até 70 centímetros é tranquilo. Bom, pessoal, essa área que vocês estão vendo aqui é uma área de uma lavoura densada, de Catuai, com 1,90 m em espaçamento entre linhas, né? Que a gente entrou com a colhedora estreita, automotriz aqui, né? A Mini TDI. E primeiro a gente identificou os gargalos, né? E pediu pro colhedor, o operador fazer esses gargalos nos locais mais difíceis de dia, né? E entra com a máquina vazia, né? Para poder não ter perigo de nenhum acidente. O principal é a segurança, né? Principalmente já do operador e da máquina, para não acontecer nada também, para você não ficar sem a máquina na safra. Completando, é feito com o tratorzinho agrálio, quase aquele que é o rodador de café lá que conduz ela. Tem um 00, isso. Ela é manejada toda mecanizada, né? Agora nós tornamos ela 100% mecanizada, né, Cláudio? 100%. Isso aí foi um ponto muito importante. Estraga um pouquinho, mas ainda vale a pena. Sim. E agora a intenção agora, dependendo como que vai estar a planta depois da colheita, a intenção talvez tirar a rua sim, rua não, ou rua sim e duas não, né? E agora... Nós vamos estudar o jeito de ficar bom para catar, deixando duas ruas, não, porque a árvore já provou que dá para colher com as duas ruas empareadas. Aqui é a lavoura densada que eu falei para vocês, né? E aí o que a gente fez? Cortou uma rua sim, duas não, né, Cláudio? Então o que acontece? Aqui no meio dessa rua aqui tinha uma rua de café. A gente cortou ela para quê? Para poder mecanizar. Só que na saída das ruas a gente tinha uma dificuldade aqui. Aqui era um carregador que ele era assim, né, Cláudio? Então, aqui era tipo uma curva de nível, aquilo que o Pedro estava perguntando naquela hora. Então, o que acontece? Era difícil se sair e se voltar no carregador, e não imagino com a máquina. Então, o que a gente fez? A gente foi ajustando. Ali já estava mais plano, ótimo, a gente manteve. Onde era gargalo, para não perder essas plantas de café, nós fizemos uma banqueta do lado de baixo.
Aí é que eu falei pra vocês, o que na técnica que a turma tá falando? Banqueta, então eu vou entrar com a máquina, por ela ser junta, como é que eu vou entrar com o trator no meio dessas duas ruas? Tem como? Não tem. Por quê? Porque ela é 1,90. Então o que eu tenho que entrar? Eu tenho que entrar com o trator aqui embaixo. Como o barranco não é tão alto assim, sim, aí eu posso entrar com a máquina no lado de cima. Se ele fosse 1,20 m, seria arriscado. Por quê? Porque a máquina estaria muito alta, com peso em duas caixas, e você estando na forma negativa, você está com o trator embaixo. Então qual que é o segredo de banqueta? Quando você tem um barranco muito alto, você sempre anda do lado de cima. Nesse caso, como a saída estava mais leve, a gente fez banqueta do lado de baixo e na rua dupla e do lado de cima. Aqui a gente vem com a máquina, entra, colhe, vira lá e volta do lado de cima, colhendo pelo lado de cima. Quando não é rua dupla, aí se é uma banqueta muito alta, a gente só colhe do lado de cima, certo? Se é uma banqueta mais baixa, a melhor forma, se der para entrar assim, pode entrar, não tem problema. Banqueta alta, só lembrar, banqueta alta, trator lá de cima do barranco. Isso aí, né? E aí o que vocês podem observar? A saída, né? É igual que eu falei, carregador de virada, né? Virador, ele tem que ser mais plano, porque você está com a máquina carregada, com duas caixas atrás. Então você tem que virar melhor. Nesse caso aqui, essas aqui vira lá, ele tem que sair daqui, virar lá e voltar. Sim. Essa não dá para sair, essa rua aí. Daqui pra cá que nós já vira de uma vez. Aqui sai daqui, vira sem manobra e já entra pro barco. Já entra lá. E aí o detalhe é o seguinte, ali também nós fizemos virador, né, Cláudio? Ele mesma coisa, ali também ele entra ali e sai. Isso. Os três últimos toquinhos lá, é apanhado na mão, é só três toquinhos lá, o resto tudo na máquina. Só para poder agilizar mesmo, para poder não ficar muito tempo fazendo manobra e tal, e às vezes o pessoal de mão sempre vai catar alguns toquinhos assim, então a gente vai ajustando. Agora, por exemplo, aqui vocês podem ver um exemplo de uma área declivosa maior, esse aqui tem mais de 40% de declividade, ó. Em alguns pontos aqui, o que pode ser feito? Você pode fazer o microterraço. Você pode fazer o microterraço. Só que você tem que ter saída lá. E você tem que arrancar a cerca, tem que ter saída lá. Mas abaixo de 40% de declividade, tranquilamente para colher de máquina. Acima de 40% de declividade, você consegue manejar ao longo do ano. Então essa área aqui é uma área que demonstra isso, né? Nós estamos ainda ajustando muitas lavouras aqui ainda, mas se arrumar a saída lá, é possível sim, dependendo do carregador aqui da altura do barranco, dá para entrar de máquina que sim. Mas lógico, nós estamos recuperando a lavoura primeiro, então nós vamos preparar para que ela já estiver mais alta para já entrar com a máquina, que ela ainda está pequena para poder a gente entrar com a máquina. Então, com certeza, daqui a 1, 2 anos eu vou falar, faz as banquetas e vamos entrar com a máquina aqui. E faz a saída lá, pronto. Bom pessoal, aqui, para poder facilitar a virada, a máquina sai aqui, as últimas 9 ruas, sai aqui, sempre sai aqui e entra lá em cima. Sobe o morro e entra lá em cima. Para poder não ficar manobrando em local mais assim, né? Onde é mais plano, é mais fácil. E no que ela sai aqui é mais fácil descarregar. E a gente usa a carreta de madeira de 4 rodas, né, de 2 rodas, para poder descarregar. E a carreta de 2 rodas é mais fácil de dar ré, então facilita para poder fazer isso. Com a carreta mais alta é mais difícil em alguns locais.
Não, já era. Funcionou. Você está achando que, rapaz? Chama a atenção da turma agora, o dono tá aí do lado, é o fazedor da marca. Fala pra ele melhorar isso aí, ó. É um ponto fraco aí. O que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo uma colhedora. Que ela é, se a gente for pegar a Jacto, quando ela saiu, ela era correia, polia, né? E corrente. Então aqui por cima, né? Depois que baixar os caixotes, se vocês quiserem ver por cima, ela é por isso, né? O que que tem de hidráulico aqui? Ele tem 7 alavancas de hidráulico somente. Das duas caixas para poder descarregar, que abre aqui, descarrega de um lado do outro. Dos dois pneus, né? Das duas rodas, né? Com 1,20 m, desce, né? Um lado do outro para regular a máquina, para equilibrar a máquina, né? Da frente ali, tanto para articulação assim, para virar, quanto também para levantar e abaixar a máquina. E o sétimo e último hidráulico, que é aqui na ponta aqui, que é esse hidráulicozinho aqui, vocês podem ver, né? Esse pistãozinho aqui, que ele abre e fecha para ir para a bica. Então se eu fechar para ir para a bica, ele vai jogar tanto com a caixa ou para outra. Então aí basta eu querer. Então o que acontece? O que é interessante eu jogar para uma caixa e para outra? Para eu equilibrar o café. Então o Cláudio estava falando, Vinícius, esse dia a correia arrebentou, nós estávamos trabalhando só com a caixa. Tava muito mais difícil, Daniel, não deixa eu mentir, né, Daniel? Com a caixa só fica muito mais difícil de equilibrar a máquina, não fica? Porque você sente, então você tem que sempre trabalhar com equilíbrio. Então pensa o seguinte, pensa que é uma garrafa PET. A gente tendo equilíbrio, ela não tem perigo tanto de tombar. Bom, se tem água só embaixo e está equilibrado, não tem tanto perigo de tombar. Outra coisa aqui que a gente observa aqui, né, freio, aba de cinta, né, o que a gente faz? A gente pega uma balancinha comum, né, dessas, né, eu gosto de colocar uma, para poder facilitar, para dar uma distância maior da vareta, mede ali 45 centímetros, pega a balancinha, bota em quilos, mede 45 centímetros e eu puxo, né, lá no texto lá, vocês vão ter acesso, vai descrevendo isso para poder ver qual que é a força que se tem que fazer para poder o que? Esse cilindro movimentar. Por quê? Se ele estiver muito agarrado, quanto maior a força que eu tenho que fazer para esse cilindro se movimentar, o que acontece? Mais ele vai agredir a planta. Quanto menos força eu fizer, vamos supor que eu estivesse fazendo aqui, rodando igual o baú da felicidade, né, lá do Silvio Santos, quer dizer que eu não ia tirar tanto café. Então ele tem que ter uma força intermediária. O que a gente trabalha assim, em lavouras adultas? Em torno de 8 a 10 quilos. Né? Agora, por exemplo, se eu já estou entrando numa lavoura mais nova, né, sei que eu vou fazer 2 passadas. Então, o que eu tenho que pensar? Não, eu quero tirar 60% do café agora e mais 35, 40%. Né? Depois, lógico que não tira tudo da planta, sempre vai ficar um pouquinho, sempre vai cair um pouquinho, isso é fato, né? Mas a ideia seria essa, 50, 40, né? Aí sim eu posso, dependendo da idade da lavoura e o nível de agressão que tiver, eu posso diminuir um pouco esse freio para 6, 7 quilos, não tem problema. Por exemplo, aquela lavoura da Tulha Nova, ano que vem, se a gente cortar uma rua lá, aí a gente vai pegar, vai ser independente, né, Cláudio? Nós não vamos depender mais da colhedora automotriz mini TDI, nós vamos colher com essa aqui. Aí o que nós vamos fazer? Eu vou chegar aqui, agora é início safra, então o Cláudio colocou essas pontinhas de silicone, igual vocês podem ver, né? Que facilita bem para poder tirar o café agarrado no tronco, né? E ao mesmo tempo não descascar o tronco, né? A gente vai colocar na copa, onde não tiver café, nós vamos tirar os colares
para facilitar. Vamos ver direitinho, vamos ajustar a máquina, vou começar com 6 kg e vou liberar a máquina. Com segunda B, 800 metros por hora, mais ou menos. Colhendo bem, está derriçando metade do café, ótimo. Não está agredindo a planta, ótimo, chega, ataca. Tá agredindo a planta? Pera aí, o que a gente tem que fazer? Anda mais um pouquinho mais rápido, né? Reduz um pouquinho a rotação do cardan, que é de 1.300 a 1.400. Então, tá girando principalmente de 1.300 a 1.350, né, Daniel? Para ficar bom. 1.300 a 1.350. Então, gente, são 3 regulagens. Velocidade, rotação do cardan, que vai fazer a vibração dos cilindros dos agitadores, e o freio. Então, tem que trabalhar muito bem essas três regulagens para poder a gente cuidar do nosso patrimônio, que é o pé de café, certo? Porque não é só essa safra que a gente vai colher dele, a gente vai colher outras safras, né? Isso aí é um patrimônio. Então, mediu, beleza. A partir do momento que você vai vendo que o freio está bem regulado, inicialmente, para já ter uma noção como é que tá esse equilíbrio entre os 2 cilindros, eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de pegar os 2 e puxar eles juntos. Esse aqui tá mais agarrado, então esse aqui nós vamos pegar, pôr a balança, ver, ah não, tá dando 12 quilos, a gente abaixa um pouquinho, diminui um pouquinho a cinta e resolve. Então a gente já vai acostumando, a gente já vai praticando. Vai chegar um ponto que vocês vão pegar, vão fazer, tá mais ou menos 8,5. Mas sim, bota a balança, mede, só por desencargo de consciência, mas todo dia mede o freio, para poder ter certeza e para não estragar a planta. Planta seu patrimônio. Então regular de freio ok, regular de velocidade, nós estávamos aqui de segunda C. Medi ali, deu 51 segundos para andar 3 metros. Eu peguei 3 metros, dividi por 51 segundos e multipliquei por 3,6. Deu 255 metros por hora. Ou seja, bem baixo. Então, nesse caso aqui, o que essa planta está falando pra gente? Não é a máquina está fazendo a parte dela, né? Essa planta está falando pra gente o seguinte: é um mês de junho, calma lá, eu não sou material precoce não, né? Eu tô com 20% de verde. Você quer fazer passada plena? Espera mais uns 20 dias. É isso que ela tá falando pra gente. A gente tem que saber ouvir a planta, porque se passar agora, a gente vai ter que andar muito devagar, vai perder muito tempo para poder colher aqui, né? E aí vai ter mais verde no café e consequentemente a gente vai ter o que aqui? Verde é defeito no café. Então você vai ter menor valor econômico no seu café. Se você espera 20, 25 dias aqui, você faz uma passada plena, anda de segunda B, passa de 250 metros por hora para 800 metros por hora e tá as mil maravilhas. O produtor paga menos hora a máquina, né? A máquina não fica tanto tempo para poder colher aquele café, ela consegue colar o dobro de área, né? E vai ajustando, né? Lógico, início de safra é assim mesmo. O ano passado, ano retrasado, nós começou dia 15 de maio. O Cláudio não deixa eu mentir. E eu falava, não, 15 de maio tá muito cedo. A região de vocês é 1º de junho no mínimo, né? Então, salvo alguns materiais. A caiá, por exemplo, já é possível. Agora, material catuai e topázio, é junho mesmo. Não tem como você colher de marca aqui em maio. É muito mais difícil. A não ser que você quer fazer 2 passadas, tirar um pouquinho a mais de verde, prestar serviço para os outros, aproveitar espaço terreiro, papapá. Mas, então esses detalhes. Então a planta fala com a gente. E aí a gente usa também, no caso aqui, vou quebrar um galinho aqui, fica melhor, não tem problema não. Olha aqui pra vocês verem. A gente usa muito a questão da força de desprendimento do fruto. Você pensa assim, não, esse fruto, ele tá saindo fácil, mas esse aqui ainda não tá totalmente maduro. A força de desprendimento dele para sair. Ele tá com o pedúnculo aqui verde. Então o que acontece? Ele tá difícil para sair. Então a máquina não vai tirar esse fruto, só se ela bater, só por impacto. Então se eu ando muito devagar com ela e vou impactando, eu vou batendo, vou machucando ela. E aí para a safra que vem eu atrapalho. Então é mais viável economicamente. Além de menor hora máquina que o produtor vai pagar, melhor qualidade do café, se ele aguardar mais esse tempo, e menor agressão à lavoura, é muito mais interessante deixar mais para frente. Hoje, olhando essa lavoura, na lavoura de cima, estava mais madura, uma área mais alta, né, um outro material,
E a gente conseguiu fazer uma passada, não, vamos fazer 2 passadas, então locais de 2 passadas, a gente pode começar primeiro. Faz, o foco lá não é colher tudo, é colher metade, já pega os tocos, o lugar mais difícil, e aí daí a 20 a 30 dias, estourando 40 dias, passa novamente, tira o resto do café, libera a planta, e a agressão na planta foi muito menor, certo? Isso a gente faz quando a lavoura está com carga alta, e vamos pensar assim, e o cliente, logicamente, deseja fazer. Então depende do cliente, depende da lavoura. A lavoura te fala e o cliente tem que ver a logística dele também. Eu sou representante da Averi, colheitadeira de café. Nós começamos a produzir máquinas em 2015, né, essa máquina em 2019, e com o passar do tempo a gente está aprimorando sempre, né? Essa máquina é uma máquina para atender o pequeno produtor rural, uma máquina de baixo custo de manutenção, uma máquina que ela colhe bem, ela consegue fazer o equilíbrio, né, da panha do café, faz uma limpeza muito boa do café. As caixas das máquinas atuais elas são maiores, ela colhe mais café, entendeu? Tem freio no sistema aqui, um freio adequado para uma colheita em terreno terraceado, entendeu? Os batedores também, eles foram aprimorados. Lá em cima nós estamos usando agora rolamentos mais adequados, mais específicos, produzidos para a máquina, certo? O virador da máquina também foi modificado, tá ok? Hoje a máquina vira 45 graus, viu gente? 45 graus. Essa máquina vira uns 60, certo? É o que eu tenho a falar. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado aí, Carlos. Acho que é muito importante a gente trazer soluções para o cafeicultor de montanha, né? Porque no final das contas todos nós somos cafeicultores, todos nós estamos envolvidos na cadeia, né? Todos nós somos consultores, cafeicultores, estamos envolvidos na cadeia e queremos dar uma vida digna às nossas famílias. E isso aí proporciona isso, né? Proporciona a poder expandir a área, proporciona ter uma maior lucratividade e a empresa rural se manter no saldo positivo, né? Como se diz, apenas uma safra, o que economizou na safra já se pagou a máquina, né Cláudio? Isso aí a gente vê isso aí nos números e isso aí é interessantíssimo, né? Tem que acreditar no negócio, né? Comprou essa máquina aí, um café de 390, 400 contos. Arriscou, né? Foi lá no banco, pegou dinheiro emprestado, não financiou tudo, foi só um pouco. Então, mas tá bom, tá se pagando. E uma outra vantagem é o seguinte, ninguém tá tirando um serviço, um emprego de ninguém, né? E é por causa que cada dia que passa, né, os parques cafeeiros na região estão aumentando, né? Então o que acontece? A mão de obra está reduzindo e o parque cafeiro está aumentando. Então a gente precisa dessa mão de obra direcionada para lavouras novas, né? Então assim, o que acontece? Há lavouras que não tem como mecanizar mesmo, acima de 40% da atividade, igual a gente falou mais cedo. Eu quero agradecer o Vinícius e toda a sua equipe, e agradecer os companheiros, que não viu coisa assim, vamos supor, coisa do outro mundo não, mas talvez aprendeu alguma coisa com a gente aqui, né? Então, fica meu agradecimento a todos aí. Com certeza, obrigado aí pela audiência do pessoal aí que esteve aí presente, agradecer aí de coração e vamos seguir em frente, né? A gente tem que acreditar, se a gente não acreditar na mecanização, quem que vai acreditar e mecanizar pra gente?